Amigos, sejam bem-vindos, canto do Sporting. Vamos aqui quase fazer uma terapia todos, não é? Aqui uma terapiazinha, amigo Pedro Varela. Como é que estás? Estás bem? Estou bem, cansado, mas bem. Vieste de Lisboa ontem, não é? Lisboa ontem. E devia de ser sempre àquela hora. 6 Pelo horinhas. menos ao domingo. Estava bom tempo. Bom tempo, uma hora agradável para se chegar, pelo menos quem vem de longe, não é? Chegar à 1 da manhã, estar à 1 da manhã em casa, 1 e pouco, não é mau. Não é mau, não é mau. Sempre é melhor do que ser um jogo às 8h30 da noite e chegar a casa às 4 da manhã. Exato. Tirando isso, Cumpriste a situação dos finos. cumpri com o Rui, ele esteve comigo. Esteve contigo. Ele foi lá ter. Ele mandou-nos uma foto. Pronto, exatamente, e cumpri com a situação e cumpri com mais pessoas que estavam lá e quem mais aparecessem, não, que o FAE não sirva de desculpa para se pagar cervejas a quem FAE que vai nem ver. entrou, não é? Que nem entrou. O FAE deixou de contar. Deixou de contar. Olha, Se calhar foi desde que eu falei aqui, ele nunca mais entrou. Eu não sei se se ele já calhar não entrava antes. Foi desde aquele momento. Mas E depois teremos conversa sobre FAE no final da época. Amigos, estamos a terminar a tal semana explosiva do Sporting. Para já a soma são uma eliminação e um adeus ao campeonato, digamos assim. Matematicamente ainda é possível, mas sim, compreendemos todos que é muito já era complicado improvável. agora muito mesmo. Eu não consigo fugir. Nós podemos aqui ir jogo a jogo e houve coisas que podiam ter acontecido no jogo de Londres e houve coisas que podiam ter acontecido no jogo contra o Benfica, mas sempre que eu penso na época, sempre que eu penso nestas eliminações, vem-me sempre à cabeça aquilo que nós vimos a partir dos 55 minutos, 60 minutos do jogo contra o Benfica, que é temos qualidade, mas depois faltam-nos as pernas, porque os jogadores estão todos sobrecarregados, estão todos presos por arames. Pote continua, tecnicamente, por exemplo, no lance em que a bola vai ao poste, vemos que está ali o Pote, bola pé curto, puxa para o lado, remata, sem hipótese para o guarda-redes, vai ao poste, poderia mais 2 centímetros ao lado e era golo, mas depois vemos aqueles falhanços e pensamos, ok, este não é o nosso Pote. Olhamos para Trincão, por muito super-humano que ele pareça ser, também vemos. Olhamos para Luís Soares, e eu nem tinha visto esta declaração e recentemente, hoje, apanhei uma declaração dele à imprensa do país dele, onde ele diz que não, o suplente dele está lesionado e portanto ele está a jogar os minutos todos e que reconhece que fisicamente se sente cansado. Se tivesse um suplente Chegamos ao momento e temos que adaptar Eduardo Quaresma, porque Vaianidis também parece que não conta muito. João Simões hoje vai para o João Simões hoje também vai para o Estaleiro e já não volta se calhar esta época. Luís Guilherme se calhar também já não volta esta época. Kenda está a regressar agora depois de 4 meses. É difícil fugir disto. Podemos encontrar aqui outras soluções, outros argumentos para as derrotas, mas quando não há pernas fica tudo mais difícil. Eu ontem, quando terminou o jogo, havia 2 coisas que me apeteceu dizer sempre, e que me apeteceu e disse, e depois levei com uma série de respostas. E uma é óbvio que quando queres ser campeão num campeonato destes, em que há cada vez uma maior distância entre os 3 primeiros e os restantes, e este é visível, o Sporting podia chegar a um número de recorde de pontos, se ganhasse ao Benfica e se ganhasse os jogos até ao final e eventualmente fosse campeão, era um número de 89, lá quantos pontos é que eram, o Porto vai ganhar com não sei quantos pontos. Portanto, estamos a atingir esse, e isso só mostra que há cada vez mais um fosso entre os 3 grandes, o que significa que os jogos... E desengane-se quem acha que a centralização vai mudar isso. Não, só para dar isso, esta nota. Sabemos, há de ser utópico, mas a verdade é que os jogos dos grandes acabam por ser fundamentais. E basta pensar nisto, e eu aí aceito, e isto já vou lá para encadear com aquilo do Rui Borges, com o segundo ponto. E eu aceito, claro, não ganhamos nenhum jogo dos grandes, é difícil ser-se campeão quando 4 pontos em 18 possíveis. Exatamente, e portanto, mas eu vou só referir, podemos falar com o Braga, obviamente, podemos colocar aqui o Braga. Colocando o Braga aqui, sim, claro. Colocando o Braga, e temos aqui 6 jogos, mas se falarmos dos 3 grandes, eu só estou a referir estes 3 porque o que eu vou dizer é, se ganhássemos ao Porto e ao Benfica em casa, eram mais 6 pontos que tínhamos e estávamos muito bem classificados, pelo menos na luta pelo título. Portanto, e é completamente diferente. Exatamente, e por isso é que eu percebo quando muita gente diz o Rui Borges, e bem sempre com a eterna discussão. Depois o meu segundo tweet tinha a ver com a questão do Rui Borges. Renovar, não é? Renovar. E às vezes eu acho que as pessoas também têm dificuldade em... Não sei se têm a perceber, às vezes eu também gosto de colocar para perceber quais são as reações que vêm
a quente numa situação daquelas. Mas a verdade é que eu continuo a achar que ele deve renovar, e eu só estou a pegar neste assunto, não é pela renovação do Rui Borges, que eu acho que ele deixou completamente escancarado à vista de todos que está a acontecer, porque ele próprio disse na conferência de imprensa, não, os meus estão a tratar, e depois deu ali uma volta, mas já foi tarde, já tinha cometido, entre aspas, o erro de dizer. Mas a verdade é que eu aceito que eventualmente ele ainda tem contrato de 2027, e se me garantirem que se calhar vamos encontrar alguém melhor para trazer, se calhar pode valer a pena. E portanto, como ele ainda tem contrato, pode dar. Agora, sinceramente, e agora vou ao ponto que eu acho que é mais importante, o Sporting, e não quero que isto seja já um balanço, mas de certa forma nós já podemos fazer o balanço do campeonato, e acho que daqui só pode piorar ou eventualmente manter aquilo que já sabíamos que poderia acontecer, que é o segundo lugar. Mas calma lá, ainda não acabou. O Benfica tem um calendário como o nosso, não são fáceis calendários, e neste momento já estão à nossa frente, nós temos menos um jogo, mas se passarmos à frente ficamos com 2 pontos de vantagem. Mas já podemos dizer que, primeiro, as lesões crónicas e a questão do corpo clínico, isto é inaceitável. E para mim o que é mais grave, nós podemos discutir as traumáticas, as coisas musculares, seja o que for, não sou médico, não me interessa para nada, mas para mim a grande questão que está aqui a passar desde o início da grande avalanche de lesões é que a culpa vai morrer solteira. Isto não faz sentido em lado nenhum. Quer dizer, se nós chegamos ao final do campeonato e vamos ver em que lugar é que vamos terminar e quais foram os troféus que ganhamos ou que não ganhamos, e se alguém não vier cabalmente responder e dizer, desculpem, nós falhou isto, por isto, porque já podem falar das lesões, dos episódios, do Ioannidis, porque é que não quer, porque é que agora se diz que foi um parafuso no João Simões ou não, que não sei se é verdade. Quer dizer, de repente tudo nos acontece, enfim, esse é um problema crítico. E este problema afeta o Rui Borges. Ou deixa-me só dizer isto, não é? Que venham apenas dizer não é culpa nossa e explicar porquê. Não, com um plano de resolução, com uma tentativa de agora perceber, não dizerem nada. Está aqui o problema está identificado, vai ser desta forma, mudamos isto, mudamos o corpo clínico. Não sei, não sou médico, não entendo. O que eu sei é que a culpa está a morrer solteira e não faz sentido nenhum. Quero acreditar que será... Vou estar quieto com o microfone, senão depois dizem que eu mexo muito no microfone. Foi no último episódio, eu por acaso dei conta. E portanto, não pode morrer a culpa solteira. Depois há um segundo ponto que eu acho que é importante, porque isto depois vai levar ao terceiro, que ontem foi evidente. Claro que a política de contratações, e acho que há ali alguns erros, acho que pode haver ali alguma falta de critério, algumas lacunas não resolvidas, mas mesmo as que se resolveram, voltamos ao ponto 1, portanto, parece aquelas coisas, problemas, ponto 1, problema, ponto 2, volta ao ponto 1 e andamos aqui. E estes dois levam ao terceiro, que é, problemas de profundidade no banco que nos eliminou. O Arsenal acabou por nos eliminar com ida aos bancos, o Benfica refresca-se com ida ao banco. Agora, o jogo de ontem, quando vem a malta toda, não ganhamos ninguém, não ganhamos ao Benfica, ganhamos ao coisa, aquela coisa toda, já sabemos, está tudo certo e eu aceito isso. Mas desculpem lá, nós ontem, jogo claro, aos 91 minutos e 20 segundos, estávamos a ganhar 2-1. Aos 92 estávamos a perder. Que por acaso, by the way, é uma jogada absolutamente... Parecia computador aquilo. Mas que mostra também como é que o Sporting parece o pontapé de canto de Braga. Mas isto... Esse lance específico, tu notas a dificuldade que o Sporting tem em recuperar. É recuperar, claro. De repente tu olhas e tens muitos mais jogadores do Benfica no último tempo. E acho que às vezes nem é só físico, é mental. É o canto em Braga, que depois mais tarde até fizeste no outro jogo qualquer que falamos no Bodoglint, por exemplo. E de repente isto tudo junto, e termino só com isto, da questão do Rui Borges. Há uma diferença muito grande do Rui Borges para o Amorim. Eu não vou dizer se é qualidade ou não, isso são treinadores diferentes, já sabemos isso tudo, uns podemos gostar mais do Amorim, obviamente. Já chega a falar disso, mas só para dizer que o Amorim tinha uma coisa que o Rui Borges neste momento não tem. E eu não sei se isso não lhe vai trazer problemas ou se isso não lhe está a trazer problemas. É que o Amorim, quando tinha que falar contra a direção, mandava os recados e não tinha problema em fazer. O Rui Borges nunca o fez. E eu acho que fez mal na questão das contratações e está a fazer muito mal agora na questão médica, porque está a aceitar, eu percebo, mas de repente está-lhe tudo a cair em cima, e se ele ainda não percebeu, termino só com isto, há uma coisa que ele tem que perceber de certeza, e independentemente do que eu diga, se eu quero renovar ou não quero, se isto tiver que cair, claro que vai cair por ele. Ele é o primeiro, não é o presidente, que o presidente foi eleito agora. Sim, eu não queria entrar muito por aí, porque mas também... Claro. A força até
é que eu ia dizer isto? A força que está por trás do Amorim é diferente da força que estará por trás do Rui Borges. Claro. E, portanto, é normal que o Rui Borges não se sinta tão à vontade para, como o Amorim fazia em determinados momentos, de expor algumas situações. Ficou, por exemplo, muito claro quando, durante a campanha, durante o único debate que houve, o presidente do Sporting, Frederico Varandas, explicou que o treinador não tem propriamente uma voz ativa no mercado. Claro. Que as escolhas são feitas por quem são, não é? Sabemos bem quem são, e que depois sim são apresentadas ao treinador este ou este jogador, ou seja, não é o treinador que diz preciso do jogador X ou preciso do jogador com estas características para a posição X. Mas pronto, eu acho, só para terminar aqui o assunto do Ruben Amorim, porque eu quero focar aqui um bocadinho no jogo do Benfica, do Ruben Amorim, desculpem, Rui Borges. Eu acho que estamos a chegar a uma fase, nós aqui, na altura, a informação que tu tinhas e que eu tinha, e que foi feita mais ou menos aqui uma previsão, foi que na última paragem de seleções, estamos a falar em março, que fosse anunciada a renovação do Rui Borges. Houve ali alguns... E estava a ser tratado. E estava até num processo avançado. Houve ali certamente alguma discrepância de alguma situação e as negociações arrastaram-se. E agora já não há um bom timing para a renovação. Vai ser um problema. Porque agora vamos supor que o Sporting perde contra o Futebol Clube do Porto e é eliminado da Taça de Portugal. Vai ter um final de época absolutamente, pode ser traumático. Podemos terminar a época em terceiro, fora da meia-final da Taça, na Liga dos Campeões ok, e fora da luta pelo título. E aí vais renovar com o Rui Borges, depois destes insucessos todos, sendo da culpa dele ou não da culpa dele, já vai estar a levar, faz-me lembrar o que o Rui Costa faz com os treinadores, que é levá-los ao limite e depois não os deixa cair no final da época, eles já entram inacreditavelmente melindrados na época a seguir e saem à 6ª ou 7ª jornada. E mesmo que a coisa até corra bem dentro do que é possível correr bem, que é garantir o segundo lugar e ir à final da Taça, parece que estás a renovar por favor por ele ter garantido o segundo lugar e a final da Taça quando não era isso que nós queríamos. Portanto, deixou-se passar o timing, na minha opinião, tinha sido antes das decisões. Agora vai parecer que é uma reação às decisões. Não, eu acho que nesta altura, bem, eu acho que só pode anunciar a renovação, sinceramente, eu acho que só vai anunciar se eventualmente nós ganharmos a Taça de Portugal. Sim, mas e se não ganhares? Não renova? Não ganhas, não renova. Eu acho, pá, não sei, seria muito... Começa a ser difícil. Eu gostava, eu acho que deve renovar. Deixa-me dizer. Acho que deve renovar, mas também tem que dar condições, porque a história de, ok, não ganhamos aos top 4 e que mais, blá, aquela conversa toda, faz lembrar Ruben Amorim 2 anos antes de ser campeão o bicampeonato. E que ficou em 4º lugar, também não ganhou a ninguém nesse ano e foi um desastre, como toda a gente sabe. E depois mandou vir, porque houve ali venderam-lhe jogadores, acho que é o ano do Mateus Nunes, não é? Exatamente. E portanto, quando a minha questão é, estará, deu a entender que estão sentados à mesa, neste momento estão sentados à mesa. Eu tenho quase certeza que o Varandas terá ali qualquer coisa, terá-lhe dito que se não conquistar nenhum troféu, vai pôr ao nolo daquilo. Eu acho que é o que poderá acontecer, sinceramente. Mas deixa-me dizer isto de forma muito clara. Porque o timing está já. De forma muito clara, e isto vai ser corte de redes sociais, de certeza absoluta. Isto é. Rui Borges tem mais um ano de contrato a seguir a este. Portanto, tem a época de 26-27. Se o Sporting perder tudo, independentemente de ficar em segundo ou não, se o Sporting não renovar com o Rui Borges, mais vale despedi-lo. Porque o que vai acontecer é ele vai entrar na próxima época, como o Bruno Lage entrou na época pelo Benfica, como o Roger Schmidt entrou na época pelo Benfica, que é absolutamente como o José Peseiro entrou na época pelo Sporting, quando perdeu tudo na época anterior. Porque vai entrar com um ciclo negativo tão grande que, se não renovar, se não tiver uma mostra de confiança da direção, o que é que ele vai fazer? É a primeira. Se o Sporting tiver que jogar o play-off da Liga dos Campeões, que é uma possibilidade, se o Aston Villa não ganhar a Liga Europa, e se por acaso é eliminado, é logo despedido, e vamos ter aquela sequência como aconteceu com. Olha. Exatamente como aconteceu com o Marcel Kaiser, por exemplo, que o Sporting despede o Marcel Kaiser no dia do fecho do mercado e depois tens o plantel que não foi feito pelo Marcel Kaiser. Se o Sporting quer renovar com o Rui Borges, renova com o Rui Borges.
Se o Sporting está à espera dos resultados para renovar ou não com o Rui Borges, então mais vale. Mas Se os não resultados tivesse à forem espera dos negativos, resultados, já teria sido. É isso? Esta é a renovado. nossa dúvida. A dúvida para mim, houve uma altura, e já o disse aqui, quando uma vez estava a gravar com o Castro, que falamos na questão de será que estavam à espera de perceber se havia alguém melhor. Eu acho que isso é difícil. Que é legítimo. Porque é legítimo, mas que não é fácil, que também não é fácil saber o que é melhor. O que é melhor? Vais contratar o Klopp? Ok, é muito melhor. Se calhar ia até o Rui Borges vais contratar. Se calhar ia até o Rui Borges dizer, ok, pronto, se é para o Klopp. Exato, ou vais trazer o Guardiola, é isso que é muito melhor. Agora, não é como ainda ontem eu vi para Buíços, que é vamos buscar César Peixoto e essas coisas, vamos entrar nessa loucura. Não, pá, eu acho que o Sporting precisaria, o que não precisa é de andar aqui a mudar de treinadores constantemente. Claro. Acho que deve ser possível dar. Acho que esta temporada o Rui Borges tem erros, obviamente, e não está imune, nem pode ficar de fora daquilo que aconteceu, obviamente, como o presidente, como todos, a estrutura toda do futebol, como o próprio Bernardo Palmeiro, como a unidade médica. Há aqui uma série de erros que são repartidos, mas também é preciso dar-lhe as condições todas. Ele não teve a equipa, praticamente nunca teve a equipa a 100%. Mas pronto, ok, 100% já sabemos que é sempre difícil para todos. Mas acima dos 80% ou 75%. E portanto, eu estou com muito receio, porque eu só não quero é que venha. Ainda hoje, um amigo meu, claro, na brincadeira, gozão, e um grande amigo, benfiquista, claro, já estava a dizer que esta semana era a semana peseiro do Sporting, não é? Que toda a gente se recordará dessa semana, é a famosa semana em que perdemos na Luz com o gol de Luizão, e a seguir, CSKA, final da Alvalade, perdemos, e depois a seguir perdemos o lugar, vamos para a terceira ou quarto no campeonato. A terceira, não é? Perdemos com o Nacional em casa, 3-4, uma coisa assim, um jogo. Aquele mítico jogo em que o Pulga em que também há não sei quantos golos mal anulados, se não havia VAR e aquela confusão, pronto. Mas é uma semana em que acontece isso tudo, e a mim particularmente estou muito a sentir isso, porque estive presente nesses jogos todos, e estou também presente nesses. Estive no jogo na Luz do gol do Luizão, estive na CSKA na final em Alvalade, ontem estive na Luz, em Alvalade contra o Benfica, e na quarta estarei no Dragão. E portanto, o meu receio é de nós de repente entrarmos nesta loucura, e eu acho que isto não faz sentido nenhum. O que nós queremos é que isto continue para o ano, estejamos outra vez a lutar pela Liga dos Campeões, conseguimos lá chegar, porque agora tem que se começar a equacionar isso. A luta pelo título e obviamente a Taça de Portugal ou a Taça da Liga para outro clube qualquer. E portanto, e mais, a Taça de Portugal amanhã enfim, quarta. Amanhã não, quarta. A Taça de Portugal tem ali um interesse que é Porto e Sporting, claro, obviamente não é só ganhar ao rival, é ganhar por todas as palavras que andam aqui, presente a dirigir um ao outro, e porque à partida estão os dois a pensar que depois a final está a ganha. Bem, o Sporting não pode pensar assim, porque a Aves e a Académica de Coimbra já lhe mostraram que a vida pode ser muito madrasta. Mas estão os dois a pensar nisso. Mas o Sporting ainda tem mais outra coisa, que é, claro, pensa na vitória contra o Porto, ou a qualificação na quarta contra o Porto, e dá ao Jamor, que dá direito pelo menos a começar a Supertaça. Que parecendo que não, é logo um bom arranque. E portanto... há aqui muita coisa, mas sinceramente acho que o ponto que tu referiste, o timing passou. E eu agora não sei, acho que ninguém sabe, só mesmo o Varandas que está nas negociações e quem está ali à volta é que saberá o que é que se vai passar nos próximos tempos. Porque eu reparo, se chega ao final, o meu receio é chegar ao final da temporada, vamos imaginar o pior cenário, eliminados da Taça, na Madeira, terceiro lugar. Eu não sei se a pressão sobre Varandas... E eu sei que o Varandas, bem, ganhou as eleições agora, mas isso nunca foi garantia de nada hoje em dia. Eu volto a dizer. Agora, eu não quero voltar a esses tempos, de andar aqui a mudar constantemente. Se o Sporting, se acontece o pior cenário, que o Pedro delineou agora, mais vale, e eu gosto do Rui Borges e quero que ele renove. Se isso acontecer, e o Sporting não renovar com o Rui Borges, mais vale despedi-lo e buscar alguém. Porque aquilo que eu não quero é que aconteça o que tem acontecido no rival. Temporada que é ele ser despedido em meio de setembro e depois andamos o resto do canto do Sporting da temporada a dizer pois, mas o treinador não construiu o plantel. Eu já estou farto de ouvir o Mourinho dizer isso e portanto não quero nada disso. Ora bem, vocês perceberam-se que houve aqui um corte, tivemos aqui um pequeno problema técnico, portanto ficou aqui uma coisa um bocadinho estranha, mas no fundo íamos falar do jogo em si. Acho que o Sporting até entra bem. Entra bem, tem o penalti, obviamente, pronto, o Soares falha o penalti, é mal marcado. Eu tenho visto muita gente que quer que a gente fale
da situação do Sheldrup estar dentro da Só área. percebi isso depois em casa, mas É, depois nem me recordo da lei, já nem sei. Acho que tinha que ser repetido, não é? Se tivessem lá, assim, já não me lembro. depende da interpretação nem que tu sei. fazes do segundo ponto, porque há 3, portanto, na invasão. Antigamente era se o defesa invadir, ou se o defesa invadir e o guarda-redes defender, o penalti é repetido. Depois a interpretação. Agora foi criada uma novos parâmetros para isso e tem a ver se o defesa invadir e de alguma forma atrapalhar o marcador de penalti, é repetido. Ou se o defesa invadir e impedir disputar o lance com um adversário ou impedir uma jogada de perigo ou golo. Ora, eu compreendo a frustração, não me parece que o Sheldrup dispute o lance com alguém ou que impeça uma oportunidade de golo, portanto eu acabo por aceitar que o penalti não tenha sido repetido. Eu pessoalmente prefiro a ideia de que se o defesa invade é imediatamente repetido, se o guarda-redes defender, claro, porque não podemos estar a beneficiar o infrator. Mas não nos beneficiou, pois não. As arbitragens não nos beneficiam sempre. Não era só para saber. Pá, eu nem dei conta. Depois no estádio ouvi alguém a dizer, vi as imagens, mas nem estava. Eu compreendo. Nem estava para aí virado, sinceramente. É isso. Pois, nem estava para aí virado. Acho que enfim, não me quero agarrar a isso. Não. Eu prefiro a ideia de que, ok, se o guarda-redes defende e há um defesa que tenha invadido, é imediatamente... Eu prefiro pensar que o Suárez falhou o penalti, porque até mentalmente e a cabeça e o corpo já não estão à mesma forma, e isso é que preocupa um bocado, e isso acaba por mudar o jogo todo, verdade seja dúvida. Portanto, entramos bem, há essa situação, eu volto a dizer, para mim eu prefiro que o penalti seja repetido se um defesa entrar, mas compreendo que a interpretação possa ser diferente. Estávamos bem, até estávamos o lado, bem. Sim, o lado direito, Geni, muito bem. Há o gol do Benfica, também de penalti. Aí sim, acho que o Morita é empurrado e por isso é que abre os braços. Depois também há essa lógica. Eu aí acho que houve um erro contra o Sporting. E acho que ele não ter ido, o árbitro não ter ido ver as imagens, também me surpreendeu, porque parece-me claro que há um empurrão. Podemos aqui discutir se o Morita, com esse empurrão, deveria ter aberto os braços ou não, mas isso aí já vai da inerência do movimento de cada jogador. Parece-me a mim que era lance para ser falta, que ele só abre os braços porque é empurrado, mas pronto, é o que é. Certamente não se falou disso na conferência do Mourinho. E a partir daí eu senti sempre que o Sporting fisicamente e mentalmente ia ter dificuldades. O jogo parte não é porque o Sporting quis partir o jogo, porque o Sporting não é esse tipo de equipa, é uma equipa mais stable. Sempre atrás do prejuízo. Não é isso, o jogo parte, mas não parte porque o Sporting fez para o jogo partir. Não, o Sporting faltou-lhe pernas. A certa altura o jogo partiu porque o Sporting não tinha pernas para o Morita e para o Yulman e para o Geni andarem sempre cima e baixo. O jogo parte, acho que o Mourinho mexe mal. Vai mexe buscar... bem, mas tardio. Eu percebo. Mexe e traz. Mas acho que mexe tarde, porque se... Sim, há bocado estavas a dizer... Pois não sei, ficou-se gravado. Era a parte depois que não ficou gravado. O que eu estava a dizer é que, na minha opinião, acho que se o Mourinho, antes de sofrer o gol, mexe mais cedo e vai buscar o Luque Bacchio e o Rafa, dois aceleradores de jogo, ia ter mais jogadas de perigo como teve no gol. Portanto, lance em que o Sporting não recupera a tempo e de repente estão 4-4 ou 4-3 na área do Sporting. O Sporting, acho que dentro da falta de opções que tem, porque vai ao banco e as primeiras mexidas são dois defesas. Depois vai buscar o Kenda e depois vai buscar já na reta final o Nel. Ainda temos duas bolas aos postos, não é? Acho que temos duas, uma na primeira parte, logo no início, que a bola bate na barra, e depois a do Pote, é o Pote, não é? O segundo, o remate ao posto na segunda parte é do Pote. É do Pote. Está certo, agora por um momento. É que eu acho que estes... Bem, eu não estou aqui para tirar mérito a quem ganha quem aproveita as oportunidades, e até em XG o Benfica foi superior. Eu acho que as bolas ao posto, não sei se contam ou não me interessa, mas oportunidades, o Benfica teve oportunidades para marcar e não há isso, e marcou, ganhou e é um justo vencedor. Não há aqui nesta coisa. Agora, há aqui uma série de condicionantes que aconteceram nesse jogo, não é? Quer dizer, tu falhas, o primeiro golo era fundamental, como já se imaginaria, o Benfica fez o primeiro, nós falhamos. Nós marcamos aquele primeiro golo, apesar de tudo que tu estás a dizer, e que concordo em absoluto. Eventualmente o Benfica até poderia empatar, não está isso em causa, mas acho que é completamente diferente, e a força anímica é completamente diferente, e há ali um... Agora, claro, não ias combater a força física, mas mesmo dentro da questão da falta de força física, da profundidade do banco, tu conseguiste ir procurar o gol e ainda consegues marcar o segundo que dava a vitória. Eu acho que o mérito que o Sporting tem é também aliado ao mérito que o Benfica tem, porque o Benfica
na minha opinião, mexe mal e mexe tardiamente. Não é mexe mal, mexe bem, mas mexe tardiamente, o que acaba por ser a mesma coisa, redunda na mesma coisa. Acho que o Sporting tem um mérito grande de ter conseguido muito mal fisicamente. Com a entrada do Debasse, eu acho que é muito inteligente a entrada do Debasse, porque o Benfica estava a conseguir muito facilmente anular a saída do Sporting com aquela Barreiro e Ivanovic na pressão, e depois o Orsnes, que é um jogador absolutamente estrondoso, a forma como ele secou o trincão. Como ele secou o trincão foi impressionante. Mas acho que com a entrada do Debasse, o Sporting deixa de passar a jogar apenas de construção do lado esquerdo com o Inácio, passa a conseguir jogar dos dois lados, e aí o Benfica já não conseguia vascular o tempo. É bem mexida a ideia do Debasse. O problema é que a certa altura precisavas de mais qualquer coisa na frente. Precisavas de um Ioannidis para o lugar do Soares, Claro, não tinhas. não tinha. Precisavas que o Kenda pudesse ter entrado mais cedo, ele só pode Por jogar acaso, na eu não casa sei dos até 30 que minutos. ponto, se calhar, a certa altura, quando percebes que o Soares já não está bem, não sei se não valeria a pena ter mexido e pôr logo o Nel bem mais cedo, porque, quer dizer, como tu disseste ainda há pouco no início do programa, quer dizer, há as declarações de Soares em que ele próprio se mostra cansado, e o treinador sabe disso. Porque é que não mexemos mais cedo? Se até tiramos o Quaresma, que tinha estado bem em Londres e depois não estava a fazer nada de especial, e acabamos por alterar para meter o Vagianidis, que também não trouxe nada de novo. Como é que demoramos tanto tempo a tirar Pote do jogo? Ou então, se calhar, valia a pena pensar que se calhar Pote nem deveria ser titular, não é? Se calhar continuamos ainda a acreditar que Pote pode fazer das suas, acabou por fazer aquele remate ao poste, mas muito pouco. Mas eu volto à questão, quer dizer, é um jogo que caiu para o lado do Benfica, podia ter caído para o nosso, aliás esteve mais próximo de cair para o nosso, acabou por cair para eles. Não, acho que com todos os problemas que nós tivemos da questão do banco, acho que o banco, não é questão do banco, acho que o banco continua a ser o que acabou por nos eliminar contra o Arsenal, de perder agora contra o Benfica, e vamos ver o que é que vai acontecer na quarta-feira, porque eu acho que vamos ter exatamente os mesmos problemas. Por um lado vamos ter um Porto que está fisicamente muito superior a nós nesta altura, está altamente motivado, não há como negá-lo, está à evidência de todos. Vai estar em casa, com uma casa completamente cheia, ainda por cima num ambiente que todos sabemos propício a puxarem por eles. Vamos ter que contrariar isto. O Sporting vendeu há pouco os seus bilhetes, obviamente esgotou, também não seria, e demorou mais tempo a esgotar do que o normal, mas acabou por esgotar os tais 2.500, 3.000 bilhetes que temos lá. Mas vai-me preocupar como é que nós vamos reagir, porque para já não podemos ir para o Dragão. Para mim, temos que entrar no Dragão como se tivesse 0-0, nem podemos estar a equacionar que vamos para lá, que ganhamos 1-0 e que nós não podemos estar a defender, temos que ir jogar como se tivéssemos que ganhar o jogo amanhã, porque é a única forma de tentar eventualmente condicionar o Porto. O Porto defende muito bem, acho que, só que tem aqui uma questão que é do nosso lado, nós que somos aquela equipa que marcamos muitos golos e que normalmente não deixamos de marcar golos, e não até marcamos mais em casa e continuamos a marcar golos atrás de golos, mas depois quero ver como é que vamos fazer isso contra o Porto, com a falta de forma física dos jogadores, e que entretanto não se lesione mais ninguém, porque isto até lá, sei lá o que é que vai acontecer. Se o Sporting tiver que em algum momento ir buscar o resultado, ao banco é um problema. Não é o banco, é o jogo. O jogo, e tem que ir, se for ao banco ou se for sem ser ao banco, até pode não ser ao banco, eu percebo. É um problema grande. Vamos ver, vamos esperar para ver o que é que vai acontecer na quarta-feira. Concordo, obviamente, não podemos ir para o Dragão defender 90 minutos. Nem pensar, isso não faz sentido. Não, isto tens que ir lá de igual para igual, sabendo das nossas limitações. Mas sabendo também que estamos em vantagem. Claro, sabendo também que estamos em vantagem. Eu acho que pelo menos há ali uma pressão, não há uma pressão tão alta, até porque este jogo, eu acho que, na brincadeira ontem dizia isto, nas relotes, o Varandas ainda vai lá ao balneário dizer, por amor de Deus, vocês não percam este jogo, porque senão eu vou ter que aturar o Luís durante não sei quantos dias, ainda por cima a meia dúzia de dias, ou uma semana ou duas de ser campeão. Portanto, o Varandas já deve estar a stress. Aturar o Luís? Luís, não é Luís Vilas Boa. André Luís. Era a brincadeira. Luís era o que chamava o Inter, agora já era na brincadeira. Exatamente. Mas obviamente o Vilas, estou a brincar agora. Mas é óbvio que isso, claro que o Varandas não vai ao balneário, eu dizia na brincadeira que ele ainda vai lá pôr mais pressão nos jogadores. Mas a verdade é que nós não queríamos, mas a verdade é que a nossa final vão ser estes jogos agora, Taça de Portugal, e depois os jogos que nos restam para o campeonato, para pelo menos garantir o segundo lugar, porque isto vão ser autênticas finais e temos aqui ainda jogos complicados, além de ter o jogo em atraso, que também temos que o ganhar, não é? Porque está toda a gente, estamos 2 pontos atrás, estamos atrás do Benfica, mas
É preciso ganhar o jogo em atraso para voltar a estar à frente e em primeiro lugar. Uau, Então, não quero dizer. é aquilo que eu... Era o que estava... Então confirma-se. E acho, não, não? não. É pior? Acho que o Sporting tem um problema. João Simão, por causa do João Simão. Acho que o Sporting tem aqui um... Não, nem é só por causa disso. Acho que o Enfim. Sporting tem aqui um problema. Pois. Vamos a ver. Estou- Eu acho que a parte médica, alguma coisa vai ter que ser falada no final da temporada. Eu estou em choque. Alguma coisa vai ter que ser falada. Desculpem lá, isto é... Eu vou mandar aqui ao meu amigo Pedro Varela. Mas pronto, eu acho que voltamos à velha questão. Vamos ter que chegar ao final da temporada e isto tem que ser muito bem esclarecido. Não faz sentido absolutamente nenhum andarmos aqui a... Claro. Pois. Vamos ver. Vamos ver. No final da temporada logo se vê o que é que vão dizer. Ora bem, Vamos à não, figura, ainda- olha, só para fazer aqui um ponto final na nossa participação da Liga dos Campeões, já falámos, fomos eliminados pelo Arsenal, quartos de final, naturalmente sonhámos todos com uma ida à meia-final, e visto que o adversário até era o Atlético de Madrid, acho que não era de todo impossível o Sporting chegar eventualmente à final da Liga dos Até à Campeões. final. Aliás, a Real Sociedade acabou de ganhar o Atlético de Madrid. Sim, Taça do com Rei, todo, portanto. o Atlético seria favorito, mas, Claro, mas, claro que mas sim. independentemente disso, acho que é uma prestação, se calhar a melhor de sempre do Sporting na Liga dos Campeões. Não é se calhar, É a melhor de melhor sempre do Sporting na Liga dos Até Campeões. financeiramente. Financeiramente. Nós até Mas podíamos aí- bater o recorde do Porto em Sim, milhões, mas mas já eram. Sim, mas aí temos que ter noção da Cada vez, diferença. claro, cada vez da se ganha diferença mais que há dinheiro com mais, isto. claro. Claro. Acho que não, independentemente do que aconteça até o resto do campeonato, ninguém vai tirar isso a Rui Sim. Borges e a este Sporting, que dentro de uma época que se foi difícil para o campeonato, a nível de baixas, também a foi para a Liga dos Campeões. Acho que nunca nos vamos esquecer daquela noite contra o Bodo Glimt, uma virada Com a incrível. vitória contra o Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, o jogo com o Marselha, O jogo com o Bruges, que sim, ganhamos o do jogo com o Jerry com Bruges. uma boa exibição de um Bruges que toda a gente dizia que podia ser um grande problema e estava a jogar bem e estava a fazer bons jogos e depois acabou pelo Sporting não ter dificuldades. Mas voltamos à velha questão. O Sporting, eu acho que era legítimo ter pensado que não sei quando é que isto vai acontecer. Aliás, tínhamos falado disto aqui, que já não chegava um clube português há não sei quanto tempo às meias finais da Liga dos Campeões. Acho que é desde que o Porto... Eu penso que é desde que o Porto foi campeão, não é? Nós já não chegávamos às meias finais de uma Liga dos Campeões, não chegámos desde que o Porto foi campeão. Acho que era para aí há 20 anos, não era uma coisa assim? Da Liga dos Campeões? Sim. Nunca chegámos. Não é nós, um clube português. Um clube português. Ou seja, voltar a ter um clube nas meias sim, finais, sim, acho que era aos tais 20 anos, que era quando o Porto ganhou a Liga dos Campeões. Já não havia um clube desde os top 5, desde 2019, desde o Ajax. Pronto, exatamente. E, portanto, isto vai ser cada vez mais difícil. E, portanto, mas era aquilo que há pouco falamos, voltamos a falhar na questão de olhar para o banco e quem é que mexias, quem é que punhas, quem é que colocavas, qual era o problema e perdemos, essencialmente pelo que aconteceu em Alvalade. Porque se tens 0-0, se calhar em casa do Arsenal, tinhas de frente, por exemplo, se tivesse o Ioannidis nesse jogo, dava-nos muito jeito, por exemplo, para esticar ali um bocadinho mais o jogo, para fazer ali mais pressão ofensiva nas poucas oportunidades que fomos tendo. Infelizmente isso não aconteceu. E é engraçado porque o Arsenal está a passar os cabos das tormentas, porque acaba de perder com o City. Sim. E neste momento o Já não City já depende os só de podem si. apanhar. Portanto, estão dois clubes que podem ser campeões a depender só deles, não é? Até agora era só o Arsenal, o City agora também depende, porque se ganhar, com a o que vai contar é a diferença de golos. Portanto, mas o Arsenal está ali a passar também um problema maior. Eu acho que ainda maior que o nosso, porque o Arsenal, na verdade, ainda está ali na Liga dos Campeões, mas obviamente que eles querem ganhar uma Liga Inglesa que já lhes foge há 23 anos. Não É desde o Logo ano dos Invincibles, não é? Yeah, O Arsene acho que é Wenger. 23 anos, acho que é assim uma coisa. É capaz. E com o Manchester United também já vai a caminho, já vai para aí com 16 ou crianças também. Assim, O uma coisa. United Pá, aí 16 foi... anos, se não estou em erro. Já nem sei quando é que foi a última vez. Capaz. Já não sei. 16 acho que Eu sei se a última vez não terá sido com o Ferguson. Foi. A Não, última vez foi tem com o que ser, Ferguson. Eu acho que foi tem que ser. 2011, 12, se não estou em erro. Foi para aí 15 ou 16 anos. Olha Foi no aí. último ano, depois entrou o David Moyes e depois Sim, aquela depois sucessão entrou de aí o Moyes, treinadores. foi escolhido por ele, enfim. É, Está lá na biografia dele. Mas sim, mas olha, eu da Liga dos Campeões não há nada a apontar. Acho que fica aquele amargo de que podíamos ter ido mais longe, continuo a dizer aquilo que podíamos ter chegado mais, mas acabamos de fazer uma excelente Liga dos Campeões.
espero é que para o ano possamos lá estar outra vez. E aí voltamos outra vez ao campeonato e àquilo que ainda falta a acontecer nos próximos jogos. Sim. 12-13, 12-13, pois, é 12-13 isso. o Manchester United, pronto, vai fazer 15 Vai anos. fazer 15 anos. 15 não, 16. 16 16 anos. anos. Van Van Persie, exatamente, tinha vindo do Arsenal. Muito bem, mas portanto, acho que é motivo de orgulho a participação, e tendo em conta que cada vez mais a Liga dos Campeões está feita para o Big Five, e quase até para o... Já nem é bem Big Five, é os Big ingleses e os Real Madrid, PSG e Barcelona desta vida, e o Bayern Munique também. O Sporting ter conseguido chegar aos quartos de final, totalmente mérito. O apuramento direto, que é uma coisa que eu acho que as equipas portuguesas vão ter sempre muitas dificuldades. Muito difícil. Acho que vamos andar 90% das vezes no play-off. Aliás, basta ver o que é que foi necessário fazer. Ganhar os jogos todos em casa. E mesmo assim, E depois, pelo menos pontuar num ou outro jogo fora, claro. E pontuar depende, que nós pontuamos foi o Bilbao. no Bilbao e na Juventus. Fizemos 2 pontos. Claro que se ganhas um jogo fora também ajuda, mas tens que ganhar todos os jogos em casa. E já sabes que há sempre um grande que normalmente neste modelo há sempre, não é? Claro, este ano calhou-nos o Paris Saint-Germain. Sim, porque as equipas portuguesas não vão estar no pote 1. Portanto, vai calhar sempre vão ter ali dois. Vais ter que jogar fora sempre e outro contra em casa. Vais ter que jogar sempre com 2. No caso do Sporting foi o Bayern Munique e o PSG. Exatamente. Se calhar as duas maiores equipas da Europa Provavelmente as duas fase. O campeão europeu e uma equipa que está a cilindrar com a final. Não, vão jogar as duas, pois. Vão jogar as duas com a final final, já não vão, só vai um porque vão jogar as duas. Mas pronto, vamos ver o que é que... Acho que a nível da Liga dos Campeões foi... E agora vamos ter que... É verdade que o nosso coração português, o Braga, está lá, portanto... Se o Braga ganhar e os espanhóis todos perderem, vão 4 equipas à Liga dos Campeões. No outro dia havia uma combinação absolutamente espantosa. No outro dia li um texto que era: se o Braga ganhasse, os espanhóis perdessem os jogos todos e não sei o que mais. Havia ali uma combinação que dava para ir não sei quantos clubes à Liga dos Campeões. Portugueses? Sim, por causa dos rankings e não sei o que mais. Não tenho certeza. Era uma coisa dizer, assim espetacular. Não, era assim uma coisa... confesso que não estou a ver essa situação. Olha que a coisa estava no Mais Futebol e era assim uma combinação toda. Mas neste momento já só está um espanhol. Pois já não. Já só está o Atlético de Madrid. Não, na Liga dos Campeões. Na Conference League está o... Falta-me agora quem é. Mas pronto, mas isso era uma daquelas coisas... ou seja, Portugal ficaria no segundo lugar do ranking do ano. Exatamente. E conseguias fazer isso. Claro que era uma combinação espetacular. Sim, era o cenário... é improvável. Lá está o Raio Vallecano. Exatamente. É o Raio Vallecano que ainda lá está. Mas era um cenário espetacular. Mas pronto, agora deixa ver 4 coisas... equipas portuguesas Champions. Sim, o Braga tem que ganhar a Liga Europa. O Braga tem que ganhar para ir direto. Exatamente. E tem aqui um texto, peraí, deixa eu ver. Aliás, até foi o 0-0 que fez. O 0-0 também? Pois, acho que não importam pelos bichos. Eu não deixa eu ver, porque realmente eu perguntei isto ao Luís e ele não me disse. Mas é. Ora bem, então, o que é que tem de acontecer? O Braga tem que ganhar a Liga Europa. Pronto, esta é logo. Depois, a terceira vaga. Uma forma disto significa Champions. Oh, meu Deus, tanto tempo. 3 vitórias. Derrotas espanhóis e alemães. O Braga tinha que ganhar. Os alemães. É isso. O máximo que pode haver é um empate alemão. Ou seja, tem que perder os espanhóis e os alemães. E o Braga tem que ganhar os 3 jogos. Sim, com a Liga Europa. Tem que ganhar os 3. Sim, ou seja, não pode tem que ganhar em casa ao Freiburg e lá também ganhar. Braga? Portanto, é um cenário espetacular, digno de filme, mas não deixa de ser, já agora fica essa nota, não deixa de ser um trabalho notável do Braga e uma qualificação fantástica depois de um jogo em que esteve a perder 2-0 e consegue virar para 4-2 em Sevilha contra o Betis, que não é propriamente a coisa mais fácil do mundo. Portanto, quem faz isso, quem sabe se não pode ganhar os próximos 2 jogos com o Freiburg, embora eu acho que o Aston Villa é capaz. O Aston Villa tem ali um problema, porque eu acho que o Aston Villa também quer se qualificar para a Liga dos Campeões e está na qualificação, mas tem ali um calendário complicado porque tem 2 jogos contra o Liverpool, que também discute com eles essas posições, e tem um jogo com o City, que vai estar a disputar o título, e portanto, e o Manchester ontem também ganhou, e portanto estão ali numa luta interessante, mas os 5 primeiros lugares à partida dos ingleses vão, e portanto, mas o Aston Villa vai apostar certamente na conquista também da Liga Europa, porque aí dava-lhe o apuramento direto, nem precisava de se preocupar, e a verdade é que eles pensam nisso porque têm estado fortes, e portanto eu acho que eles também acreditam nisso, mas o Braga... Vamos ver o que é que o Braga agora faz com os alemães.
Vamos ver. Friburgo, estávamos a falar do ataque rápido com o Carlos Daniel. Eu estava a dizer que eu e o Luís também acompanham muitos jogos da Bundesliga. Eu confesso, ainda não vi o Friburgo jogar este ano, portanto vou ver pela primeira vez agora. Dizem que o Friburgo é uma equipa dificílima, mais difícil até que o Betis, mas o Braga fez um excelente trabalho, portanto parabéns ao Braga. E portanto é interessante ver que o Sporting em 2 anos, independentemente de no ano passado não termos chegado a esta fase, 2 anos conseguimos deixar uma marca na Europa. Uma marca na Europa. Na Eurocity. Acho que se, por exemplo, o Ruben Amorim não tem saído na altura que tem saído, provavelmente tínhamos um apuramento direto também. Portanto, acho que é interessante ver que o Sporting está realmente aqui numa fase, e voltamos a dizer, e já dissemos isto, e isto vai ser quase enjoativo até a final da época. Se o Sporting no jogo da primeira mão e da segunda mão tem Luís Guilherme, tem quem anda a 100%, vai ao banco, coloca os jogadores com outra tarimba, com todo o respeito pelo Rafael Nel, que é um miúdo de enorme qualidade. O gol que ele marca contra o Benfica, infelizmente anulado, é de grande qualidade, mas ainda não tem a experiência que desejamos para um ponta de lança que seja metido no jogo. Acho que a maior prova da Liga dos Campeões, para mim, é o respeito que os treinadores adversários têm tido e demonstrado sobre o Sporting. Sempre que foram jogar com o Sporting, tiveram esse cuidado de falar, seja o Arteta, seja até o Bodoglind, seja de quem fosse, seja o do Paris Saint-Germain, foram sempre muito respeitosos naquilo que é a imagem que o Sporting deixou nestas 2 temporadas, porque de repente o ano passado não só eras falado pelo Sporting estar ali a fazer uma boa caminhada na Liga dos Campeões, mas também pelo próprio Gyökeres, que estava a deixar uma marca e toda a gente via isso, e este ano voltaste a fazer essa qualificação direta que deixa logo ali uma marca. E estavas também muito forte, nomeadamente, por exemplo, nos jogos em casa. E a verdade é que, por exemplo, contra o Arsenal, foi a primeira vez que o Arsenal não marcou nenhum gol na Liga dos Campeões nos 90 minutos. Exatamente. Que era uma coisa e que o Arsenal ainda tinha vinha acontecido. de 8 jogos, 8 vitórias. É isso. E depois empatou, nos quartos de final, empatou o primeiro jogo fora, e depois ganhou em casa, foi ao Leverkusen. Não Ou foi? seja, o Arsenal vinha de pleno de vitórias em casa. Sim, pleno de vitórias em casa e uma fase regular de 8 jogos, 8 vitórias, não é? Pois, eles tinham a top seed. Exatamente, aquilo estava ali. Portanto, muito acho bem. Que esse ponto da Liga dos Campeões, acho que é muito positivo. Muito bem. Olha, vamos às nossas rubricas. Começa tu. Começamos então com a figura da semana. Olha, tive alguma dificuldade em escolher figuras, porque eu não estava... Porque normalmente nós escolhemos a figura sempre... Pelo positivo. Acho que temos escolhido sempre pelo positivo. Nem me lembro se alguma vez escolhemos aqui pelo negativo. Se calhar escolhemos, eu não me recordo, mas normalmente acho que escolhemos pelo positivo. Isso na semana passada penso que escolhemos na altura o handball, que deu acabei... no ano passado, na semana passada eu fui pela memória para falar do handball. Tu é que escolheste a figura. Eu estava a pensar na figura, porque eu há bocado até estava a falar com uns amigos e estava a dizer, estou com dificuldade em escolher a figura, e alguém me dizia, não, o handball já falei na semana passada. E eu acabei por... se fosse pelo negativo, ou se fosse para ir por uma parte mais negativa, eu, obviamente ia para o departamento médico e por aquilo que nos tem trazido. Mas como não temos ido pelo negativo e mais pelo positivo, eu sinceramente escolho o Morita, e não é pelo gol que ele marcou ontem, é porque o Morita realmente foi um jogador que passou um momento difícil no Sporting, complicado. Lembram-se perfeitamente quando ele regressa e até marca um golo, aquela celebração dos jogadores em torno dele, as declarações que ele teve, das questões psicológicas, aquilo que... E obviamente está a acabar o contrato, vai-se embora, mas ainda ontem, antes do jogo, dizia que e já tinha dito aqui, eu gostava mesmo muito que fosse possível continuar com o Morita no Sporting. Imagino que obviamente o jogador está em final de contrato, se calhar já se esteve a preparar, seja para o que for da sua carreira, seja para um contrato melhor, ou seja o que for, mas tenho muita pena porque é daqueles jogadores que me parece claro que é uma mais-valia dentro de campo, é uma mais-valia como pessoa, uma mais-valia para um grupo que se quer positivo, que se quer forte, que se quer trabalhador. E portanto, nesta minha dificuldade esta semana em escolher a figura, e porque ainda estou, como se costuma dizer, com o melão do caraças do jogo de ontem, não há como escondê-lo, mas deixo aqui esta nota para Morita, que me parece pode ser até um jogador fundamental na quarta-feira, porque nós não temos muito. Será que ele aguenta? É isso que é a minha questão, e Ullmann também está Fez no 90, momento não fora. Eu sei lá quem é que vai ser. O Ullmann viu o 8º amarelo, portanto eu acho que ele vai estar suspenso para o... Não joga? Não é neste jogo da taça, é no jogo do campeonato. Sim, o amarelo, e Ullmann, sim, esse é um problema para deleite de todos os benfiquistas e portistas que ficam todos contentes com essas coisas. Deixa-me dizer-te isto. Desculpa, termina a tua memória. Não, mas não é a figura, mas fica o Morita e era isso. Não, eu já disse isto em várias plataformas. Eu defendo que nenhum jogador devia poder
falar com o árbitro. Pois, eu percebo. Eu Sei que o Yulman abusa que como o Yulman tudo, como é óbvio, abusa. nós sabemos disso, não há por dúvidas exemplo, o Bruno nenhuma. Fernandes era igual. Sim. E não é por ser do Sporting, haverá jogadores no Porto piores e haverá E ele jogadores no no Benfica Manchester piores. tem algum cuidado mais, porque lá, sabe porque que é lá na Liga leva logo Inglesa. amarelo. E ele, mas é um barafusto. Eu, para mim, os jogadores não deviam poder protestar com o árbitro. Devia ser amarelo automático. E não é por ser o Yulman. Eu adoro o Yulman. Claro. Acho que é um capitão exemplar para o Jogador Sporting. incrível. Isso Mas não podemos estar sempre em cima do árbitro em todas as decisões. Não, num penalti, ok, num lançamento lateral ou numa falta a meio campo, o Yulman às vezes expõe-se de uma forma. É que depois não é a questão de ser justo ou não, é o expor-se. À terceira vez o árbitro, olha, toma lá amarelo. Claro. Não expor para nada. Portanto, não gosto. É verdade. E aliás, não gosto. E o Porto antes fazia. O Otávio, então, meu Deus, quando estava no Porto era insuportável. O Maxi do Benfica e depois no Porto era insuportável também. Não gosto disso, não gosto mesmo nada. Vamos à memória. Ora bem, a memória, para motivar, dar aqui algum gáudio às hostes sportinguistas, vamos recuar até ao dia 25 de maio de 2019, véspera de um domingo de eleições europeias, disseram-me agora, há bocadinho. Final da Taça de Portugal, jogada num sábado, exatamente por causa das eleições europeias. Sporting Futebol Clube do Porto, no Jamor, o Sporting conquista a Taça de Portugal. Não estás... É o do tio I? Não é. 2019. Em 2019, porra, não pode ser. O tio Que I jogo é que foi foi esse? o 2-2, o Sporting ganha nos penaltis. Porra, eu estive lá e não me estou a lembrar. Ai, já sei. Não me estou a lembrar mesmo desse jogo e estive lá. Eu estive lá a trabalho. O jogo em que o Sporting de Marcel Kaiser. Ia com quem? Não estás? Não, estou aqui com uma branca. Mas continua. Estou aqui com uma motivar branca. um bocadinho, já que o Sporting vai jogar com Estás a motivar para com o Futebol Clube quarta-feira. do Porto, recordar essa conquista no Jamor em 2019, 25 de maio. Mas essa taça nós perdemos. Perdemos nada a ganhar. Perdemos 5-4 em penaltis. Perdemos nada a ganhar. Essa taça ganhamos? 5-4. Eu estava... já sei, esquece. O falha ao Fernando Andrade. Já sei qual é, que o guarda-redes era o Renan Ribeiro. Exatamente, Renan Ribeiro era o guarda-redes. Qual é, agora que fui ver a equipa já me recordo. Eu agora já estava a duvidar. Que é o de Bas Dost, não é? Pronto, exatamente. já sei. Porque eu estava lá, mas não me estou... E normalmente tenho boas memórias. Isto realmente, o jogo de ontem está-me a deixar aqui... eu tenho boas memórias das taças portuguesas, porque eu tive presente em praticamente todas desde 94, quando fomos Marítimo, 94 ou 96? 94, 95. Por aí. Eu lembro-me dessa de Marítimo. Pronto, mas não me estava a recordar, era o... é aquela que estivemos a ganhar 2-1, mesmo a terminar o prolongamento, e eles marcam 2-2, vamos a penalti, já me recordo. Pronto, agora já estou a ver qual é só para dar aqui um boostzinho E é o único título do Bruno Fernandes, provavelmente. Não, tem a Taça da Liga. Tem a Taça da Liga. Portanto, é o último título de Marcel Kaiser. Depois levamos 5 na Supertaça do Benfica e ele é despedido lá. Olha, falámos há um bocadinho disso. Ele é despedido no último dia, no dia de fecho do mercado, com aquela confusão toda. Isto para dizer o quê? Eu estava a recordar essa equipa e é engraçado. Estava a ver agora a equipa. É engraçado porque olhamos para a equipa do Porto e tem aqui o Pep. Pronto, tem o Pep e tem obviamente o Militão, que é um dos melhores do mundo na sua posição. Mas ok, é uma equipa que, se olharmos agora, 6 anos depois, não há aqui ninguém no topo da Europa, com exceção do Militão. E olhamos para a equipa do Sporting, e há o Bruno Fernandes e há o Rafinha. O Rafinha no Barcelona, Rafinha que era um mal amado. Que era um mal amado e de repente explode e está no Barcelona. E o Godelli depois também vai fazer uma boa temporada ao Sevilha, não é? E o Acunha também vai ao Sevilha. Ou seja, mas só que depois nós intercalamos estes nomes com Bruno Gaspar, Renan Ribeiro, tínhamos o Diaby e Luís Filipe. Isto era naquela altura em que o Bas Dost meio que tinha perdido a titularidade. O Luís Filipe andava a fazer ali uma série de gols. Eu já não me lembrava do banco, ai Jesus. Tem o Ilori no banco e ainda entrou aos 66 minutos. E o Idrissa Doumbia. E o Doumbia aos 93, já não me lembrava disso. Isto para... Pronto, o Sporting ganhou essa final da taça em... O Bas Dost estava no banco. O Bas Dost na altura meio que tinha perdido o lugar para o Luís Filipe. Que é quando o Luís Filipe faz aquela sequência de gols e depois... Já me lembro. Estava apagada esta memória realmente agora. E o Bas Dost falha o penalti, exatamente. O Bas Dost falha o primeiro penalti. Falha o primeiro penalti, exatamente. E portanto, começa tudo mal. E engraçado, deixa-me dizer isto. Não é por ser do Sporting, mas eu fui rever os golos, confesso também já não me lembrava dos golos. No primeiro golo do Sporting, eu depois vou-te mandar. Eu acho que a mão do Herrera. Portanto, é uma bola que sobra e eu acho que o Herrera domina a bola com o braço. E depois é golo do Futebol Clube do Porto. Portanto, até nisso o Sporting é sempre prejudicado.
Mas depois também tivemos uma sorte, porque o gol do empate do Sporting é um remate do Bruno Fernandes que ia Sim. para fora e o Danilo desviou para a própria Exatamente. baliza. Pronto, é para dar aquela motivação. O Sporting conseguiu ganhar com Renan Ribeiro e Bruno Gaspar. E é uma coisa que eu reparei a ver o resumo do jogo. Realmente o Coates precisava mesmo daquela defesa a 3 para sobressair. Porque ele estava a fazer dupla com o Mateo e realmente sentia-se dificuldade em tudo o que era bola em profundidade. Mas pronto, vamos ver se este jogo pode servir de inspiração para o jogo de quarta-feira frente ao Futebol Clube do Porto. E nós depois falaremos. Também parecia que tinha que ter aqui as imagens. Assim, já Tens aí imagens disso? Estavas à procura? Tinha aqui as imagens do Jamor, estava-me a tentar lembrar. Pois, mas eu recordei-me quando tu disseste, é quando marcamos o golo do 2-1 no prolongamento e eles marcam mesmo a terminar, eu já me recordo. Muito bem. Estamos conversados. Agora, fizemos aqui um bocadinho. Eu ando tão perdido, nós jogamos quarta, depois e jogamos sábado ou domingo. Eu confesso que agora não sei que depois jogamos outra vez quarta. Não, isso é com o Tondela é dia 29, exatamente, eu sei, mas para o campeonato jogamos com a AVS no domingo. Aí vamos então vou às Aves, pois. E Jesus, às 8h30 mais um jogo. Agora é que eu quero ver como é que vai ser. Mas é sábado ou domingo? Agora é que eu quero ver como é que os bilhetes vão ser. Este agora é no domingo. É no domingo. Domingo às 8h30 da noite. Excelente. Repara só que não aconteça, mas se o Sporting não é qualificado para a final, eu depois quero ver quem é que vai às Aves ver o jogo. Mas olhem, deixa-me só dar esta nota antes de me despedir. Aliás, pode ser já as despedidas. Para a semana, exatamente. Sim, não teremos episódio na mesma, não será na segunda, será na quinta, né? Combinado. Quer seguir ao tom dela, não é? Olha, perfeito. Nós não sabíamos na altura, quer dizer, já se imaginava e tu já tinhas dito que sim, mas quando eu falei contigo não tinha isso na memória. É portanto, falaremos daqui a uma semana e meia. Nessa altura já saberemos o resultado da final da taça, do AVS. Da meia-final da taça, do AVS e Tondela. Portanto, vamos ter aqui muito que falar. Vamos ter aqui muito que falar. Ou pela positiva, 3 vitórias. Exato. Relançámos o campeonato porque o Porto perdeu contra o Estrela lá. Quem é que eles vão? O Estoril, não é? Não. Estrela. Vamos ver. Vamos embora. Desculpem lá por aquele corte ali a meio. Certo. Nós vamos tentar fazer aí a coisa da melhor forma para não ser muito chocante. Deduzo que as coisas já estejam mais ou menos resolvidas. Eu acho que se calhar no início houve ali umas vão ouvir ali umas táticas, mas acho não que sou eu a fazer nada com os diantes. Exato, eu sei que hoje estou aqui um bocado meio abananado e mais lento, mas não somos nós aqui que isso aconteceu. E pronto, vamos embora. Um abraço. Aqui um bocadinho de terapia, um abraço, Força Sporting. Tiveram-me a dar uma série de ideias para como fechar o podcast, porque eu não tenho bem um fecho para este podcast. Eu ouvi as vossas ideias nos comentários e quando voltar, daqui a uma semana e meia, trarei um fecho digno do canto do Sporting. Portanto, um abraço. Força Sporting.